Podcast Uma Palavra, o encontro que transforma. Aqui quem fala é Thalisson de Bairros e esse é o podcast Uma Palavra. Seja bem-vindo. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que há muito tempo é ministrada em meu coração. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Nesta passagem, em um dos evangelhos, Jesus nos dá uma referência de dois tipos de pessoas diferentes. Preste atenção comigo nesta passagem. Jesus disse: "Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína." Aqui o Senhor nos mostra que é bom nos atentarmos e muito importante saber onde você está edificando a sua vida. Para que nós possamos entender, os ventos fortes, as chuvas, as tempestades que Jesus fala aqui, que atingiram essas duas casas, são os problemas, as dificuldades, os traumas, as adversidades que vivemos e que passamos em nossas vidas. Jesus considera como um sábio quem constrói sua casa na rocha. A rocha aqui é representada pelo próprio Senhor. É onde devemos edificar a nossa casa e os nossos pensamentos. Mas eu gostaria que você se atentasse em algo muito importante que Jesus nos fala. Quem ouve a sua palavra e as pratica é como um homem que edificou a sua casa na rocha. Para que você possa edificar a sua vida, é preciso praticar aquilo que Deus tem ministrado em seu coração e aquilo para qual Ele nos chamou. E aqui é uma das grandes dificuldades que temos, a de praticar realmente a palavra de Deus. Quem de nós nunca foi a um evento, uma palestra, ouviu muitas coisas úteis, mas passado alguns dias, muitas das coisas aprendidas se perderam. Nos dias de hoje, com o aumento de informação, nos enchemos de experiência que muitas vezes não produzem nada em nossas vidas. Eu te pergunto, quantos livros, insights, você já aprendeu e se perdeu sem ao menos ser posto em prática? A palavra de Deus é muito clara. Jesus nos disse que quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábia como alguém que construiu sua casa na rocha. Devemos entender que o Evangelho também é sobre disciplina, sobre prática e não somente teoria. Talvez você nunca teve realmente ainda uma experiência com Deus, mas comece a praticar o Evangelho e não apenas ouvir. A prática constante torna-se um hábito e uma disciplina. Em um certo tempo, eu tinha um hábito de declarar algumas palavras que de nada edificava a minha vida. Até que um dia um pastor muito próximo comentou e declarou uma palavra sobre a minha vida. E eu entendi que o meu vocabulário teria de mudar. E comecei a entender que o Evangelho é uma prática diária, um hábito. Que assim como uma casa precisa ser edificada, também precisamos restaurar e construir algo firme na rocha, através de ouvir a palavra de Jesus e colocarmos em prática todos os dias. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, a palavra de vida nos diz: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Isso inclui uma prática diária do Evangelho, para que conheçamos e experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu te pergunto, quem você quer ser? Uma pessoa sábia que constrói, que edifica a sua casa na rocha? Ou uma pessoa tola que ouve a palavra e não a pratica? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta.
Em João 16:7, Jesus fala que mandaria o Consolador e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Seja um praticante da palavra de Deus e veja a sua vida ser edificada e pautada nos ensinamentos de Jesus. Tenha um ótimo dia e Deus continue te abençoando. É onde nós devemos edificar a nossa vida e os nossos pensamentos.